Oi, família. Oi, amigos e amigas. Queria estar deixando aqui alguns versículos para a gente estar meditando neste domingo, né? Que é um dia separado, né? Que o presidente escolheu para a gente separar para Deus, jejuar, né? Para que ele venha sarar a terra, né? Sarar o Brasil, sarar a terra. E a gente está aqui, apesar de que eu não estou no Brasil, mas a gente está unido no mesmo espírito, em concordância, para que Deus venha, né? A aceitar este sacrifício e vem operar o milagre, né, na terra, de curar e sarar a terra, né? E eu queria começar com Oséias 4:13, que fala: "O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento". E eu queria começar com a leitura em Oséias 4:13, que fala: "O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento". Aqui Oséias faz, né, nos lembrar que o povo é destruído porque lhe falta conhecimento, ou seja, falta conhecimento da palavra de Deus. Muitas vezes, diversas áreas da nossa vida é destruída porque nós não temos o entendimento e não temos o conhecimento da palavra de Deus. Então, hoje eu queria meditar um pouquinho algumas coisas aqui importantes para a gente estar aprendendo um pouquinho mais, né, sobre a palavra de Deus. Como vai ser a Páscoa daqui uma semana, já vamos estar comemorando a Páscoa, né? E eu queria lembrar da primeira Páscoa, quando que aconteceu a primeira Páscoa. Todo mundo lembra da história de Moisés, de abrir o mar, e o povo de Israel passou, né? E ele foi lá, libertou o povo do Egito, e Deus mandou as 10 pragas para que o faraó, né, viesse a deixar o povo ir com Moisés, e faraó endureceu os corações. Então foi enviado 10 pragas até que ele liberou o povo. E foi aí que aconteceu, nessa história toda, antes do povo passar, o mar abrir, foi aí que aconteceu a primeira Páscoa que a Bíblia fala, que está em Êxodo 12:16. Eu quero dizer Êxodo 12:21. Então Moisés chamou todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Ide, escolhei os cordeiros segundo as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Resumindo a história, fala que foram feitas, né, com a permissão do Senhor, mandada, enviada várias pragas, né, para que o faraó deixasse o povo de Israel ir com Moisés, né, libertar o povo daquela escravidão, né, enfim. Só que o faraó endureceu o coração, então até que chegou na 10ª, e a pior de todas foi quando o Senhor então iria permitir a morte dos primogênitos, né? Lá em casa eu sou mais velha, então quem iria, se eu fosse, né, do povo lá sem ser de Israel, né, o povo de Deus, eu iria ser sacrificado, ou seja, eu iria morrer, né? Sou primogênita mais velha. Mas enfim, o fato é que então Moisés é direcionado por Deus para dizer para o povo de Israel, né, pegar o cordeiro e passar o sangue, sacrificar o cordeiro e passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Cada um passava nos seus umbrais das portas, né? E a noite iria passar, né? A morte iria passar, o anjo da morte iria passar e iria levar, né? Iria ceifar a vida de todos os primogênitos que ali estavam, né? Aqui em Êxodo 12:29 fala assim: E aconteceu que à meia-noite o Senhor feriu de morte todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do faraó, herdeiro do trono, até o primogênito do prisioneiro que estava no cárcere, todos os primogênitos dos animais. E faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus subordinados e todos os egípcios, e houve muito choro no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Então vocês imaginem que dia de muito choro, muita tristeza na alma, porque só quem perde um filho deve imaginar a dor que essas pessoas sentiram, né? Mas o povo de Israel, que foi obediente à voz do Senhor e passou o sangue nos umbrais das suas portas, não tiveram a vida dos seus filhos levadas, ceifadas, né? Enfim, estavam todos ali vivos, né? Hoje, a Bíblia diz que o Senhor é o Cordeiro, né? A gente pode ver aqui em João 1:29. Em João 1:29, fala assim, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha em sua direção, e disse: Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, trazendo para a interpretação de hoje, né, para a nossa Páscoa de hoje, vale lembrar, né,
que o sacrifício que Jesus fez na cruz, de derramar todo o sangue dele, a ponto de que no final, né, depois que ele derramou o sangue, eu até ensino para as crianças que saiu água, né? A Bíblia nos ensina que começou a sair água, ou seja, ele já tinha derramado todo o sangue, e aí, por final, a prova disso foi que começou a sair água do corpo dele. Então, esse sangue, ele sendo o cordeiro, né, como ali João viu e disse, eis o cordeiro, ele é o cordeiro de Deus, ou seja, esse sangue dele na cruz derramado por nós, nos livra da morte, como livrou o povo de Israel lá nessa época, nessa primeira Páscoa. Quando a gente for celebrar a Páscoa, lembrar que esse sangue de Jesus derramado na cruz, hoje ele também nos livra da morte. Só que não é dessa morte física, é uma morte eterna, né? Ele disse, eu sou a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nele nós temos vida, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, somente através do sangue de Jesus passado na porta dos nossos corações, porque agora a gente não vai pegar um cordeiro e passar o sangue na nossa porta, mas simbolicamente nós vamos passar o sangue de Jesus nos nossos corações para a gente ter essa vida, né, a nossa vida eterna com Deus. Nós vamos ser livres da morte, né? Assim como aquele povo teve foi livre daquela situação ali, né? Daquele espírito de morte, naquele momento, nós também seremos livres da morte eterna. João falou, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo, porque naquela época, antes de Jesus fazer o sacrifício dele na cruz, eram-se feitos sacrifícios de cordeiros, né? As pessoas traziam, cada família trazia o seu cordeiro, para que seus pecados fossem perdoados, né? Então ali, quando ele viu, ele entendeu que eis o cordeiro, né, de Deus, ou seja, quem trouxe não foi eu nem foi você, é um cordeiro provido pelo próprio Deus, um cordeiro perfeito, né? Um cordeiro que nunca pecou. A Bíblia diz que ele foi a única pessoa, né? O único que não pecou na terra, né? Todos nós pecamos. Em Romanos 3, 23 fala assim. Romanos 3, 23, aqui é 4, mas é 3. Romanos 3, 23 fala, porque todos pecaram, ou seja, todos, né? Desde maior até menor. Todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus, ou seja, separados de Deus. Então, hoje, não precisamos mais ir atrás de um cordeiro e sacrificar, né? Como aquele povo fazia de ano em ano, trazer o cordeiro para representar ali os seus pecados. E o Senhor recebia aquele sacrifício daquele cordeiro. Não, agora o sacrifício perfeito que Cristo fez na cruz, de morrer por nós, já nos limpa dos nossos pecados. E como eu falei ali, né? A Bíblia diz que em Romanos 3, 23 está escrito que todos nós pecamos e separados estamos de Deus. O único, então, agora que nos conecta, que tem esse poder de fazer, de nos purificar, de nos limpar, né, dos nossos pecados, é o Senhor Jesus, é o sacrifício do Cordeiro perfeito, né, do que Jesus fez por nós, né, por mim e por você. Em João 14, 6 fala, Jesus lhe respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Então, ali ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Então, não tem outra maneira. Se lá em Romanos está escrito que nós estamos separados de Deus, aqui em João 14 está falando, olha, eu sou o caminho. Ou seja, eu consigo te fazer chegar lá, né? Eu sou o caminho e a verdade, ou seja, existem muitas mentiras por aí de como chegar até Deus, mas só Ele é a verdade. Cuidado, porque muitas igrejas estão com as portas abertas, mas elas não estão ministrando a verdade, elas não estão falando a verdade, não está de acordo, eles não estão falando de acordo com a verdade, entendeu? Com a palavra de Deus, eles estão desviando algumas coisas que não está correto. Então, ele falou ali que a única verdade é Jesus, é a Bíblia, né? E a vida, ou seja, ele veio para nos dar a vida, né? Que lembra a primeira Páscoa, o sacrifício do Cordeiro. Agora ele é o Cordeiro, ele é que nos dá a vida. E ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ou seja, é só ele que vai tirar nos limpar dos nossos pecados, nos purificar e nos ligar de novo. Então, ele é o caminho, né?
que nos leva até Deus, somente através dele. Não é porque a nossa carne, ela é pecaminosa, ela já nasceu. Você já viu uma criancinha quando, né, geralmente faz, né, aquelas pirracinhas, eu me lembro que uma vez, eu nunca me esqueço dessa situação, que eu não gostava de pegar em pano sujo, assim, né, e eu lembro que o pai Lindomar, que era o esposo da minha avó, eu chamo de pai, ele queria que eu pegasse um pano sujo que estava lá no chão da praia e tal. E eu não quis pegar. Eu lembro que fazia assim com a mãozinha, ainda fui fazendo assim, mesmo ele batendo, mesmo ele levando a minha mão e falando, me ameaçando ali que eu tinha que pegar o pano. Acho que eu joguei alguma coisa assim, que eu não sei que eu tinha que pegar. E eu tinha nojo. Então, assim, a gente já nasce não lutando para desobedecer, né? Fazer a nossa vontade, não obedecer, né? Os nossos pais, obedecer a Deus. É da nossa carne, a nossa carne. O nosso corpo, ele tende mesmo, né? As nossas emoções tendem para fazer coisas que a nossa carne quer e não que os outros querem que a gente faça, não que Deus quer que a gente faça, né? Então, a gente só consegue vencer e só consegue fazer a vontade de Deus através de uma comunhão com Deus, através de Jesus, né? Através de busca, de leitura, de intimidade com Deus, e aí você vai tendo força, vai sendo fortalecido mais o seu espírito do que a sua carne. Então você vai fazer, quando você fortalece o seu espírito, você consegue obedecer a Deus com mais facilidade. É difícil, mas você tem mais, né, a força, porque você fortaleceu, vai vencer quem você alimentar mais, né? Se você alimentar mais a sua carne, vai continuando fazendo os desejos dela, né? Seja ele de acordo com a vontade de Deus ou não, mas aí você não fortalece o espírito, né? Então você não está agradando ao Senhor. Porque realmente quando a gente segue a voz do Espírito Santo, aí a gente segue a vontade de Deus e agrada o coração de Deus, né? E quando a gente tenta sempre fazer a vontade de Deus e buscar amar a Deus acima de tudo, acima da minha vontade, eu quero fazer a vontade de Deus porque eu amo a Ele. E aqui eu lembro que João 14, ainda em João 14, fala assim, ó, aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. Então, deixa eu mostrar aqui. João 14, ainda 21 fala, aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, ou seja, não basta só ter, né, você conhecer os mandamentos, você tem que obedecer, esse é o que me ama. E aquele que me ama, né, será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E ali em 24 fala assim, ó, quem não me ama não obedece às minhas palavras. A palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então nós não podemos dizer que nós amamos ao Senhor se a gente não está buscando conhecer a palavra dele. Se a gente não está lendo a palavra, buscando conhecer qual é a vontade de Deus. Porque quando eu busco a Bíblia, eu começo a conhecer qual é a vontade de Deus. E aí ali fala, aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece. Essa é a parte mais difícil, porque eu posso aprender qual é a vontade de Deus, mas não só isso é o suficiente para eu dizer que eu amo ao Senhor Jesus e a Deus. Eu preciso obedecer a palavra de Deus, né? E ele falou assim, ó, quem não me ama e não obedece às minhas palavras, eu só quero deixar claro aqui que a palavra que você está ouvindo, ela não é minha. Tá lá em João 14, 24, tá falando. A palavra que você está ouvindo não é minha, mas é do Pai, né, de Deus, ele que me enviou, né, ou seja, ele veio, nasceu na barriga da Maria, cresceu e fez todo o ministério dele em 33 anos, né, ministrou, falou tudo que ele tinha que falar, enfim, nos ensinou, né, tá, até hoje nós estamos aí, depois de 2000 anos, ouvindo a palavra do Senhor e aprendendo, a palavra dele é viva até hoje, estamos aí ouvindo. Então, quer dizer, ele revolucionou, né? Jesus revolucionou mesmo com a sua presença na terra, porque ele é o próprio Deus encarnado, né? E ali ele falou que então ele veio, que as palavras que ele estava falando aqui na terra não é dele, é do Pai. Então, muito mais ainda, nós temos que dar, como é que se fala? Dar ênfase, né? Dar respeito, dar importância à palavra que está na Bíblia, porque ela não veio de Cristo e não veio das pessoas que a escreveram, ela veio do próprio Deus. E por isso que nós temos que ter um temor, né? E buscar mesmo saber qual a vontade de Deus, conhecer a palavra para saber qual a vontade de Deus nas nossas vidas, né?
Lá em Efésios 2 fala assim, ó, a salvação é pela graça, ou seja, né, o Senhor, ele fez um sacrifício, nós fomos agraciados pelo sacrifício dele, né, não foi de graça, houve um preço de sangue, preço, né, de morte na cruz, mas nós recebemos a salvação pela graça. Nós não merecíamos, né? Mas ele fez. Aqui está escrito aqui, ó. Ele vos deu vida, estando vós mortos, nas vossas transgressões e pecados, nos quais andaste no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência. Segundo o príncipe quer dizer segundo Satanás, né? Entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, ou seja, seguindo a vontade da nossa carne, né? Eu falo o que eu quero, eu faço o que eu quero, eu penso o que eu quero, eu ouço o que eu quero. E não é assim, né? Ó, fazendo a vontade da carne e da mente. E éramos, por natureza, filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico e misericordioso misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, ele deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, né? Pela morte que Jesus fez, o sacrifício que ele fez na cruz. E nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, tem um lugar no céu preparado para nós, através de Cristo Jesus, nós vamos sentar nas regiões celestiais, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça somos salvos, né? Por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se orgulhe. Muito importante isso. A Bíblia é interessante, irmãos, ela é bem profunda, né? É muitas coisinhas que tem. Por exemplo, ele falou ali, né, que não vem das obras para que ninguém se orgulhe. Ou seja, a salvação, ela não vem da obra. Ou seja, eu posso ser maior, boazinho. Posso doar roupa, posso dar alimento para quem tem fome, posso visitar pessoas na cadeia, posso fazer obras de caridade, muitas, né? E posso tentar ser o melhor que eu puder, a mais boazinha do mundo, né? Mas eu não garanto a minha salvação, isso não me salva. Então tá escrito aqui, ó, não vem das obras, ou seja, não vem de algo que eu faça, né? Obras, quer dizer, algo que você faz, né? Não vem, eu não vou conseguir me salvar sendo somente boa. Porque, na verdade, a minha salvação, ela vem através de Jesus, pelo sacrifício que ele fez na cruz. E a Bíblia diz que aquele que crê, ainda que morra, será salvo, viverá. Então, eu tenho que crer em Jesus. Eu não posso crer que a minha obra, que é meus atos de bondade vão me salvar, eles não me salvam. Eu tenho que fazer atos de bondade para mostrar que eu tenho Cristo, que Cristo vive em mim, entendeu? Uma coisa mata a outra. Se eu não tiver fé e só fazer obras, a minha obra é morta. Mas se eu também só tiver fé e não fazer nada, a minha fé é morta. Então, eu vejo muitas pessoas ricas, famosas, fazem todas aquelas coisas na televisão e tal, e postam que estão, principalmente agora, né, com essa pandemia aí, o pessoal falando, eu comprei toneladas, estou distribuindo toneladas. Mas se eles não tiverem fazendo, crendo que Jesus morreu, confiando que a palavra de Deus na Bíblia é verdadeira, tudo que eles estão fazendo para a vanglória deles mesmos, para se exibir. Essa é a palavra certa. Porque a Bíblia diz que se eu não faço com fé a minha obra, ou seja, para agradar a Deus, para glorificar o nome dele, para mostrar Cristo em mim, através dos meus atos, através das minhas obras, isso tudo é para se exibir que eu estou fazendo. É em vão, para Deus é em vão. Eu não estou fazendo para Deus, então é em vão, não adianta eu fazer, entende? Então, todos os atos que eu faço, eu tenho que fazer conjuntamente, tendo fé, mostrando Jesus, através de Jesus. Então, eu tenho que ter as duas coisas. Eu tenho que ter uma vida com Cristo, uma vida de buscar a Deus em oração, em leitura, ir numa igreja,
e eu tenho que mostrar isso lá fora. Eu tenho que aprender na igreja, mas eu tenho que mostrar lá fora. Vou mostrar uma fotinha que eu acabei de ver no Instagram ali, da igreja da Luísa, né? Que eu achei bem interessante. Eu queria mostrar para vocês isso. Essa igreja, a Abapai Church, né? Se eu não me engano, eles compraram, era um local, se eu não me engano, de dança, não sei, ou que alugava para fazer festas, né? Então eu louvo a Deus que agora ele é um local para fazer o bem, né? Para abençoar vidas, para transformar vidas, para fazer pessoas ficarem melhores na terra, né? Porque ali ela é ministrada a palavra de Deus. Eles não estão ali para roubar o dinheiro do povo, como muitas, infelizmente, né? Muitas igrejas, o homem tem corrompido, né? A igreja, através do seu mau exemplo, mas infelizmente a gente sabe que o inferno espera essas pessoas. A gente não precisa nem se preocupar e nem ficar divulgando esses atos que eles têm feito, né? Não precisa, porque Deus já registrou tudinho e não vai haver um dia que vai ser uma prestação de contas, né? E eles vão ficar de fora. Eles não vão para o céu. Então, eu só estou querendo dizer que essa foto fala que foram 7,5 toneladas, né, de alimentos que estão sendo distribuídos. Ou seja, eles têm fé e através ali, né, dessa atitude, eles estão mostrando a fé deles na obra, né? Então seria em vão eles estarem servindo a Cristo se nesse momento onde eles podem fazer uma obra de amor, de caridade, de mostrar Cristo através deles, né? Cristo, quando veio na Terra, ele fazia todas as palestras ali, as ministrações, na verdade, palestras, as ministrações dele, e ele, no final, ele sempre alimentava o povo, porque ele sabia que o povo ficava ali horas e horas e horas, então ele multiplicava pães ali, alimentava o povo, os pães, os peixes, e dava para todo mundo ali, todo mundo se alimentava. E por quê? Porque ele sabia que não adiantava ele falar que ele é o pão, né? Eu sou o pão da vida, sendo que ele não, fisicamente, ele não mostrou, né? Nenhuma obra, nenhuma caridade, nenhum ato nesse sentido, né? De que ele supre também a fome. Então o Senhor, ele fazia uma obra ali para mostrar a fé, para mostrar tudo aquilo que ele estava ministrando na prática, né? Através do amor ali, de doar, de alimentar, e todo mundo foi alimentado espiritualmente e fisicamente, né? Foram todos embora alimentados, a alma e o corpo. E é isso que o Senhor nos ensina. Agora, para finalizar, eu queria só ler rapidinho com vocês alguns versículos onde a gente vê, a gente percebe como somos pecadores, como somos falhos. Cada vez que a gente busca mais o conhecimento da palavra de Deus, que a gente vê o tanto que somos falhos. Porque às vezes a gente acha que pecado é as coisas grandes, né? O pecado de matar, de roubar, de traição, esses pecados assim mais esdrúxulos ou o estupro, alguma coisa assim, você pensa, né? Uma feitiçaria, não sei, você pensa em pecados assim esdrúxulos, né? E aí quando você vai ler a palavra do Senhor, vai pesquisar no profundo a palavra do Senhor, conhecer a palavra do Senhor, você vê que você percebe que são as pequenas coisas que nos irão levar para o inferno. Tanto que no Pai Nosso fala, Senhor, perdoa a minha ofensa. Assim, ou seja, do mesmo jeito, do mesmo modo. Isso foi uma oração que Jesus fez, né? Quando alguém falou, Senhor, nos ensina a orar, porque as pessoas estavam em dúvida de como orar e tal. Então, assim, a oração é você conversar com Deus, né? Mas, como aquelas pessoas estavam com dúvida de como elas iriam falar com Deus, elas estavam ali, né? De bebê, assim, né? Como bebê que vai crescer na presença de Deus. Eles estavam pedindo dicas para o Senhor Jesus, então ele orou, Pai Nosso, falando mais ou menos o que poderia estar sendo falado com Deus, né? Para quem não sabe orar.
Então, ali ele falou, né? Perdoa a minha ofensa, assim como eu perdoo a quem já me ofendeu, a quem me ofendeu, né, por exemplo. Então, você pode notar que é uma condição. Você vai pedir o perdão para o Senhor da sua ofensa se você tiver capacidade de perdoar quem te ofendeu. Senão, ele não vai te perdoar também, porque você quer um perdão que você não consegue dar, né? Você quer algo de Deus que você mesmo não faz por ninguém, entendeu? Então, quer dizer, é condicional você receber o perdão do Senhor das suas ofensas, você só vai receber se você realmente perdoou também a quem te ofendeu. É bem delicado, é bem estreito, bem difícil, mas é regra. Se você tem algo, uma mágoa de alguém, você precisa consertar. Porque senão o Senhor Deus também não vai te perdoar. Então, falta de perdão leva para o inferno? Sim, vai ter muita gente lá no inferno. E o pior, né? O pior de tudo é que você vai encontrar lá quem te magoou. Os dois morando junto. Que lindo. Então, o melhor é nós fazermos a nossa parte, buscarmos reconciliar, buscarmos perdoar, buscarmos o perdão. E se a pessoa vai perdoar ou vai liberar o perdão, ou vai te perdoar ou vai liberar o perdão para você, aí é problema dela. Mas o importante é que você vai alcançar a salvação, você vai alcançar o céu, fazendo isto, né? Às vezes a gente pensa, não, tô de mal com aquela pessoa, deixa quieto. Não, a palavra de Deus fala que falta de perdão é tão ruim que se você guardar ele dentro de você, ele causa um câncer, né? Então já no físico já é ruim, ou seja, na atmosfera física, falta de perdão já é algo ruim. Imagina na atmosfera espiritual, né, de Deus, que é uma coisa muito mais limpa, muito mais santa, muito mais pura. Ela é muito mais. Ela te leva para o inferno, sim. Em Tiago 4, o último versículo do capítulo 4 fala assim, ó: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, quem não sabia que aquele bem que você não fez, que você poderia ter feito e não fez, você cometeu um pecado. Quantas vezes nós deixamos de fazer o bem para alguém? Que seja o mínimo, se a pessoa te pedir um mínimo de dinheiro, talvez, estava passando necessidade, e ela lá, sei lá, te pediu um mínimo de alguma coisa, né? Eu não tô falando aqui de rios de dinheiro, eu tô falando assim, vai que um dia alguém postou, estou passando necessidade. Se cada um que leu a mensagem desse R$3, R$5, cada um fizesse a sua parte de fazer o bem para aquela pessoa, a fome dela com certeza cessaria. O problema é que a gente não quer, né, fazer o bem, não temos um coração prontos a fazer o bem. E ali fala, aquele que... Eu tô falando de todas as vezes que você teve oportunidade, que Deus te deu oportunidade de você fazer o bem, que você lembra. Eu lembro que uma vez eu passei no centro de Criciúma com 3 caixas de bombom, e tinha uma senhora no chão, ela e devia ser a netinha dela, porque ela já era bem velhinha. E a netinha dela olhou e viu, porque a bolsa era meio transparente. Eu tinha 3 caixas de bombom da Nestlé. E a mulher pediu uma. E eu, por falta de conhecimento, né? Por falta do Espírito Santo dentro de mim, por falta de amor, porque o Espírito Santo nos faz ser amorosos, eu simplesmente virei o rosto pro outro lado, né? Fingi que nem era comigo. E ela falou, me dá uma. Então eu entendi que ela queria. E a menina com aqueles olhão assim, tipo, uau, né? Era Natal e tal, era época de Natal. Então eu lembro até hoje disso, né? Que eu podia, né, ter dado uma caixa de bombom para aquela mãe. Eu já pedi várias vezes perdão, então por isso que eu tô contando tranquila, porque eu já chorei e pedi perdão muito para o Senhor acerca deste ato, porque foi um pecado que eu cometi, porque eu deixei de fazer o bem. O Senhor me deu a oportunidade de eu fazer o bem e eu não fiz. Ou seja, era uma caixa de bombom. Para mim, era só uma caixa de bombom. Mas para aquela criança, para aquela senhora,
ia ser o Natal delas, né? Ia ser a felicidade, ia ser tudo para elas ali, né? Ia ser a alegria delas, né? E eu não, né? Eu fui egoísta e fui com as 3 caixas de bombom. É porque um era para alguém, o outro era para, né? Eu tinha as pessoas determinadas, mas eu tinha condições de comprar, passar no outro mercado e comprar. E ali eu não esqueço até hoje. Então, quando eu aprendi, na verdade, eu não tinha ficado com a consciência pesada, né? Vamos dizer assim. Mas quando então eu li Tiago 4:17, eu entendi que eu havia cometido um pecado, ou seja, que eu precisava pedir perdão para Deus por algo lá no passado que eu tinha feito. Ou seja, feito não, deixado de fazer o bem. Que aqui fala, né? Que você sabe que podia ter feito bem e não fez. Ou seja, eu deixei de fazer um bem. Então foi um pecado. Então, quantos de nós não tem este perdão para pedir para o Senhor de um pecado que a gente fez, de uma coisa boa que eu tinha que ter feito e não fiz, e se gerou um pecado, né? Ou seja, eu preciso então confessar e pedir perdão para o Senhor. Lá em Provérbios 6, nós vamos aprender aqui que 6 coisas o Senhor não gosta, ele detesta. E a 7ª, que vai ser falado aqui, ele abomina, ou seja, é o pior dos piores para ele. E isso eu acredito que muita gente faz com frequência. E por não conhecer a palavra de Deus, ou por não ter o Espírito Santo na hora para ficar te lembrando que aquilo que você está fazendo ou aquilo que você vai fazer, o Senhor vai ficar nervoso com você, com essa atitude. Então, o Espírito Santo não lembrando, você acaba fazendo e magoando, sim, fazendo o Senhor ficar irado, né? Nesse sentido aqui do que a palavra diz. Ele detesta, ele abomina. Então, vamos olhar aqui em Provérbios. Provérbios 6 fala assim: 6 coisas o Senhor detesta, sim, 7 que ele abomina. A 7ª, no caso, ó. Olhos arrogantes. Quem é que lembra do olhar arrogante, né? Tipo, lembra assim no filme que a pessoa olha com aquele olhar de cima alto e baixo, né? De alto a baixo, quer dizer. Então, esses olhares arrogantes de você se achar superior aos outros, né? Não agrada ao Senhor. A língua mentirosa, não precisa nem explicar, né? Quando eu invento as coisas, quando eu falsifico coisas, né? Enfim. As mãos que derramam sangue inocente, né? Muitas vidas hoje a gente vê que perde, assim, que são pessoas assassinadas por causa de um tênis, um celular, umas coisas. Então, são as pessoas por aí que derramam, essas mãos que derramam sangue inocente, né? Isso o Senhor tem olhado, tem se entristecido, né? Coração que faz planos perversos, ou seja, quando você planeja, né, o mal, fazer o mal. Quando os seus pés se apressam também a praticar o mal, ou seja, quando você anda por caminhos que não agradam a Deus para praticar o mal, para fazer o que não agrada a Deus. Testemunha falsa que profere mentiras, ou seja, você ser testemunha, né? Você dizer, eu vi, não, fulana fez mesmo, ou seja, você ainda fala de uma coisa que não é verdade, você ainda se torna testemunha falso, né? E profere mentira junto com quem inventou a mentira. Também isso o Senhor fica irado. E a 7ª é o que lhe abomina. O que semeia inimizade entre irmãos. Quantas vezes a gente não pegou e ficou sabendo algo que a pessoa contou para você? Você viu ciclano? Nossa, ciclano falou isso da fulana. Aí você, falou? Aí depois você desliga o telefone e você liga para fulana e fala, fulana, fiquei sabendo que o ciclano falou isso de você. Então o que você criou? Você jogou uma pessoa contra a outra, né? Você criou uma inimizade ali. E isso é uma coisa que o Senhor odeia. Aconteceu uma vez, uma pessoa falou de um jeito, sim, comigo. E aí uma pessoa estava do meu lado, uma amiga minha, e depois ela me ligou e falou assim, você viu o jeito que a pessoa falou ali?
Aí eu falei assim, que jeito? Não, ele te humilhou. O jeito que ele falou aquilo ali é humilhação. Eu nem tinha olhado por esse lado. Mas como a pessoa começou a falar, não, porque ele, olha, não sei o que, ele quis dizer isso e isso, ela começou a envenenar, assim, a situação toda. E ali o Espírito Santo falou para mim, não deixa entrar no seu coração. Ela está sendo totalmente usada pelo inimigo, está fazendo ali uma contenda entre você, ela está aborrecendo, fazendo algo que Deus odeia. E eu lembrei dessa parte, né? Como nós temos que ter cuidado de não jogar uma pessoa contra a outra, né? Nós estamos aqui, a palavra de Deus fala que bem-aventurados pacificadores, porque deles serão o reino dos céus. Ou seja, vai entrar nos céus os pacificadores, aquele que em vez de botar lenha na fogueira, ele pacifica. Ele fala, não, você tem que perdoar, não, se a pessoa te liga nervosa, né? Não, fulano fez isso, ciclano, você tem que acalmar, não, mas deixa pra lá, perdoa, não, ele deve estar nervoso, certo? Não, acontece, não, uma bola pra frente. Você tem que tentar sempre amenizar e não colocar lenha na fogueira, porque quando você põe mais lenha na fogueira ainda, né, e joga uma pessoa contra a outra, aí você está fazendo o que Deus abomina. Então tem muita coisa na Bíblia que são coisas pequenas que a gente acha que matar, né, é uma coisa grande. E a gente não entende que isso também está ali. E olha que situação engraçada aqui, que o Senhor odeia mais esse detalhe que para nós parece que é tão pequeno, do que o que tira a vida de inocentes, né? Para nós, o que tira a vida da inocentes é pior do que isso, né? Mas ele está falando que ele odeia isso, quando nós fazemos isso, quando nós jogamos uma pessoa contra a outra, quando nós somos, em vez de abençoar, pacificar, aliás, entre um e outro, a gente acaba fazendo com que eles venham a criar inimizade um com o outro. Então é muito delicado isso. Então eu só falei alguns pontos aqui, né? Foram muitos, mas eu quis que a gente meditasse e entendesse como nós somos falhos. Todas as horas, todos os dias nós somos falhos e a nossa carne ela tende, né, para o pecado, a fazer aquilo que não agrada ao Senhor. E se nós não estivermos em constante oração, em busca, em jejum com Deus, em comunhão com Deus, podemos sim falhar e desagradar o coração de Deus. E nós estamos hoje, né, nesse jejum, buscando ao Senhor pela cura. Mas antes, né, para que o Senhor receba esse jejum, esse propósito, nós venhamos a nos lembrar das nossas falhas. Lembrar, olha que interessante, o Senhor mandou algo invisível. Esse vírus, uma bactéria, uma coisa invisível, que mexeu com todo mundo, né, com grandes e pequenos, com ricos e pobres. E ele fez nos reconhecer a soberania dele, né? Do que essa bactéria ela mata, mas ela mata, né? Esse vírus mata, a maioria pela insuficiência de ar, ou seja, insuficiência de algo invisível que Deus nos deu, né? Então aqui a gente esquece de agradecer a Deus, né? Se você está vendo esse vídeo agora, é porque você tem o ar, você tem algo invisível que Deus te deu e que te mantém vivo. Esse vírus quer tirar algo invisível de você que Deus te deu, para você morrer. Mas o Senhor te deu para você viver, para que você tenha vida e vida em abundância. Então que hoje nós venhamos a agradecer pelo ar que nós estamos respirando, agradecer porque os nossos familiares estão respirando, os nossos amigos, né? Todos estão respirando este ar, esta coisa, né? Estamos desfrutando de algo invisível que o Senhor nos deu, que muitas vezes deixamos de agradecer. E aí precisa vir algo do mal, invisível, para que a gente venha ver quão grande é o Senhor, quão misericordioso é Ele e quão bom é Ele que nos dá esse ar, que nós respiramos e podemos sobreviver, estamos vivos, né? Para poder glorificar o nome dEle hoje. E por isso que nós estamos aqui, para nos humilharmos e mostrar que realmente só Ele é o poderoso, somente Ele é grande, somente Ele é que pode nos dar o livramento
desta bactéria, nos guardar e nos livrar. E o que é o pior, né? O pior das mortes que aconteceram, das vidas que foram ceifadas pelo inimigo, quantas mortes. O pior de tudo é saber, né? Para onde que essas pessoas estão, aonde que essas pessoas estão agora neste momento, essas pessoas que estão mortas, né? Elas não tiveram oportunidade de respirar esse ar que hoje eu e você temos. Ela não tem oportunidade mais de ver os seus pais, os seus filhos, os seus amigos. Mas o pior de não ver os pais, os filhos, os amigos e não respirar este ar, o pior de tudo é ainda morrer sem Cristo, é ainda morrer sem reconhecer, sem passar o sangue dele no nosso coração, nas portas, nos umbrais das portas dos nossos corações, para entender que é só ele que nos livra da morte eterna, porque nós temos ainda uma eternidade. Depois da morte, nós temos uma eternidade. E só tem dois caminhos, né, depois da morte. Ou é a vida com Cristo, ou é o inferno, juntamente com Satanás e seus demônios, né? E que nós venhamos a buscar em Cristo essa salvação, a aceitar este sacrifício que ele fez. E quando eu então aceito, eu passo o sangue dele no meu coração. Eu então aceito ele como meu cordeiro, o cordeiro que tirou o pecado do mundo, que vai tirar o meu pecado e agora me unir com Cristo, porque nós estávamos separados, unir com Deus. Nós estávamos separados de Deus. Romanos 3:23 fala que o pecado, todos os pecados separados estão de Deus, então todos inclui eu e você. Então estamos separados e somente Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, é que pode nos ligar. Ele é o caminho que leva até o Senhor. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Ele mesmo falou, ninguém vem, ele já está lá com Deus. E ele já sabia, né? Ele falou, ninguém, apesar de que ele estava aqui, ele falou, ninguém vem ao Pai, né? Porque ele sabia, assim, eu tô já tô logo já vou morrer na cruz e vou estar com o Pai. Então, assim, ele já estava até se imaginando lá novamente, e ele falou, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, nós temos que entender que nós precisamos de Jesus, sim, do sacrifício dele, e é somente através do sacrifício dele que nós vamos chegar ao céu. E que nós venhamos a buscar agradar o Senhor, porque se nós não amarmos também, né, igual ele falou, aquele que me ama é aquele que guarda a palavra, é aquele que busca a palavra, conhecer a palavra, mas não só busca conhecer, mas ele busca em viver a palavra a cada dia, né? Em obedecer a palavra a cada dia. Então nós não temos como servir a nossa carne, a nossa vontade, e servir a Deus ao mesmo tempo. Ou a gente serve ao Senhor, obedece ao Senhor, e aceita o Senhor como nosso Senhor e Salvador, né? Ou seja, o Senhor das nossas vontades, segue a Ele, ou a gente segue a nossa vontade, mas vai ter um preço, né? Porque o salário do pecado é a morte. Quando a gente comete o pecado, nós vamos ter um salário, que é a morte. E que nós não venhamos a querer essa morte, que nós venhamos a desejar a vida eterna com Cristo. Amém?